Senhor, meu Deus e meu Pai, peço a Ti que venha tomar a Tua serva em Tuas mãos. Usa ela, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Usa, Senhor, com ousadia e com poder. Fala, Senhor, que a Tua igreja anseia para ouvir a Tua voz. Fica conosco em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Quero dizer para as irmãs que eu sou uma pessoa, irmãos, que eu sou muito agradecida por tudo que o Senhor faz na minha vida. E quando o Paulo hoje abriu a igreja e fomos orar, e aquele irmão começou a orar, irmãos, o Senhor, o Espírito Santo, ele começou a me visitar aqui onde eu estava. Irmãos, eu trouxe uma palavra, mas antes o Senhor colocou no meu coração de dividir algo com os irmãos, nesse tempo tão terrível que nós estamos vivendo. Falta da presença, distante do Senhor e sem perceber que é o mais triste. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite que verdade é que eu não nasci num berço cristão. Isso me fez entender muitas coisas na minha caminhada. Porque no momento em que eu levantei a mão e eu aceitei Jesus, eu entendi naquele momento que eu estava entrando numa guerra, que eu tinha me tornado um soldado. E eu quero dizer para os irmãos, eu nunca contei isso na igreja, eu acho. Eu vim muito ferida da igreja onde eu congregava. Eu congreguei em uma igreja antes de estar aqui no Belém. E eu lembro que eu terminava meu plantão ali no pronto-socorro, 7 horas da noite. E eu ia correndo assistir o culto. E a igreja que eu congregava também era uma igreja grande como essa. E quando a gente chegava, a igreja estava cheia. Porque eu chegava por volta de umas 7h40, que eu ia a pé do pronto-socorro até lá. Então não tinha mais cadeira para sentar. Na maioria das vezes eu ficava em pé, encostada na parede. E assistia ao culto. E Deus começou a me dar muita coisa dentro daquela igreja. E coisa dura é quando você carrega a verdade. Coisa dura é quando você faz a vontade do Senhor. E o Senhor começou a me mostrar umas coisas que eu não queria ver. Até porque a pessoa que estava à frente, ela levava tudo para o pessoal, ela não entendia que era de Deus. E o que aconteceu? Teve um dia que Deus deu um sonho para o pastor dessa igreja. E Deus me deu o mesmo sonho. Eu não costumava ir dia de quarta, porque não dava tempo. Eu sempre passava o plantão atrasado. Nunca chegava ninguém no horário para pegar plantão. Eu ia mais dia de domingo. E eu sempre fui de pouca conversa. Porque eu venho para a igreja para ter um encontro com o pai. Eu não venho para ter um encontro com o irmão. O irmão tem encontro na minha casa. E eu fui aquele domingo para o culto e o Senhor tinha me dado o mesmo sonho que deu ali para o pastor, para o servo de Deus. Só que a interpretação que ele teve e ele deu para a igreja foi uma interpretação diferente do que Deus tinha me dado. Mas era o mesmo em detalhe. Como que era o sonho? Tinha um morro muito alto. Muito alto. E a dirigente do círculo de oração, ela estava no começo do morro. E o pastor, ele estava no meio. E os irmãos da igreja, cada um com a sua ferramenta, eles cavavam poços. E vinha aquela água com lama e tampava os poços. E eles continuavam cavando. E vinha água com lama e tampava os poços.
E ele explanou para a igreja na quarta-feira, como ele tinha muita vontade de reformar a cozinha na parte de baixo da igreja. Ele disse que ele entendeu que quando os irmãos cavavam os poços e a lama vinha, a construção tinha que começar de baixo. E ele contou para a igreja dessa forma. Ele contou o sonho, e ele contou o que ele tinha entendido do sonho. Aí o Senhor me dá o mesmo sonho, e eu, sem saber o que estava acontecendo, corro no domingo para o culto. E Deus me diz: avisa para a minha igreja que o pecado tem sido tão grande, que aquela lama representa a sujeira e a podridão. E os poços que estão sendo cheios, é porque eu não estou recebendo a oração da minha igreja. E toda vez que eu pedia a oportunidade para ele, eu falava: pastor, eu amo a vida dele, mas nós nos distanciamos, e eu acho que ele não sabe até hoje o carinho que eu tenho pela vida dele, pela vida da esposa dele. Eu falo: pastor, Deus pediu para que o senhor me desse uma oportunidade, porque tem algo de Deus para a igreja. Ele nunca recusou, irmãos. E eu subi sem saber de nada o que estava acontecendo, sem saber o que tinha sido dito na quarta-feira. E eu comecei a entregar o que Deus tinha mandado, só que o Senhor não tinha autorizado eu revelar que ele estava naquela visão. E que a dirigente do círculo de oração também estava, mas que tinha pecado dentro da igreja e que as orações não estavam subindo. Demorou pouco tempo, foi descoberto dentro da igreja que o irmão dele caía uma hora com uma jovem, uma hora com uma adolescente, e Deus permitiu que uma aparecesse grávida, porque ele encobria, ele passava a mão na situação. Mas eu quero dizer para os irmãos que a gente não consegue esconder nada de Deus. O Salmo de número 139 diz assim: para onde irei eu? Para onde? Aonde eu me esconderei? Aonde? Eu quero te perguntar nessa noite, se você tem se acovardado, ou se você tem feito a vontade dos céus, porque você não está na casa do Senhor para se espelhar no homem. Não torne seus dias inúteis. Não torne sua caminhada para a igreja inúteis. Não torne. Eu quero dizer para vocês que Deus me deu uma visão, porque eu vivo em campanha. Louvado seja Deus por isso, porque campanha, ela é compromisso. É o que tem nos faltado nos dias de hoje, o crente entender que precisa ter compromisso com Deus. E eu naquela campanha orando, Deus ali me deu uma visão. E eu quero esclarecer para os irmãos essa visão. Ele mostrava o meu cabelo tão grande, tão grande, tão grande. Eu ia prender o cabelo, eu não conseguia, um cabelo forte, um cabelo bonito. Eu falava assim: meu Deus, o que é isso? Eu falei para o Paulo, quando acordei, eu falei assim, eu estava orando e Deus me mostrou, e a força de Sansão estava no cabelo. E eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar no período da tarde essa semana. E quando eu fui falar com o diretor a respeito do outro plantão, tinha um paciente lá, irmãos, e ele olhou para mim: sabe por quê? Porque o que Deus te mostra na sua casa, Ele confirma. Deus não deixa o nosso... Eu quero te perguntar nessa noite, amados, como tem sido sua vida com Deus no seu particular, pelo amor de Deus? Porque a palavra, o versículo, que o tempo é curto, que eu vou deixar para os irmãos, o Senhor vai nos oferecer sabedoria. E quando Ele oferece sabedoria, é porque está nos faltando. E aquele homem, conversando com o meu chefe,
Eu esperei eles terminar a conversa. Quando eles terminaram, eu falei, Maurício, eu preciso, e falei o que eu precisava. Aquele homem olhou para mim, perguntou o meu nome, e ele falou assim, você é muito forte, quanta força você tem. Mas eu entendi que a força que ele estava falando, irmãos, não é uma força de super-homem, Mulher Maravilha, essas coisas banais do mundo. Quando ele falou de força, é tamanhas porradas que já suportei e permaneço. E eu quero dizer que não é fácil. Porque se você não carregar a verdade, você vai ser muito amado. Você vai ser muito querido. Você vai ser desejado. Agora, se você carregar a verdade, não, mas quem é? Da onde veio? Que tempo nós estamos vivendo na casa do nosso Pai? Porque o servo de Deus não começou a orar lá no fundo, o Senhor confirmava aqui. Às vezes o Senhor acende uma lamparina para despertar as demais, mas e aquelas que não estão despertando? Nem quando o Senhor acende uma lamparina. E as que não estão despertando? As que não reconhecem mais a voz do Pai. As que estão se perdendo, aleluia, na beira do caminho, achando que está achado. Irmãos, se nós saímos de casa por causa da amizade do homem, que não salva a tua casa, que não salva teu lar, que não salva a tua família, mas eu sento ali, eu coloco minha bolsa do lado. Porque eu não quero muita conversa, não. Eu quero saber o que o céu tem para despejar sobre minha vida. Porque agora, este momento, pode ser o nosso último. Vai para a tua casa pensando de quem é a voz que você quer ouvir, amada. Você quer ouvir a voz do teu irmão que se senta do teu lado? Continua. Mas pergunte quem é que te salva. Pergunta quem é que padeceu na cruz. Não torne sua vida para a casa de Deus em vão. Achando que nós estamos salvos com esse tanto de ventilador na parede, com os bancos estofados, com ar-condicionado, e o nosso lugar no céu já está garantido. Se a palavra fala que é por força, é por esforço, como está a nossa vida? Eu gosto de dizer que a gente não precisa ajoelhar na presença de Deus carnalmente. Mas a gente precisa lançar o nosso coração no chão toda vez que a gente vai diante dele. Para não ficar só nesses testemunhos, eu quero ler aqui Provérbios, capítulo de número 2. Eu vou ler aqui a partir do verso 1, que o tema é a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, aceita nessa noite, e esconderes contigo os meus mandamentos, aleluia, para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançarás a voz. Se buscares a sabedoria, como a prata, e como tesouro escondido, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Eu quero finalizar aqui nessa noite perguntando para você aonde está o seu coração. Onde está o seu coração? Aonde está? Nós temos vivido dias de Marta ou de Maria? Quais os dias que nós temos vivido? O dia tem 24 horas. Qual o momento que você tem reservado para Deus?
Não, mas Deus, Ele usa fulano. Ele usa ciclano. E por que o Senhor não está te usando? Essa é a pergunta. Por que o Senhor não está derramando sobre a tua vida? Por que você deixou de ter revelações da parte dos céus? Nós somos mães. Aqui tem muitos pais. Você dá algo a um filho se ele não estiver se comportando segundo a tua vontade? Você derrama projetos sobre a vida daquele filho? Você investe se você vê que ele está perdido e que seu dinheiro vai ser jogado fora? Ou você vai esperar ele ter um entendimento para depois você o abençoá-lo? Deus, Ele é nosso Pai. Reflita nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o nosso dia e a nossa hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. E muitas das vezes nós choramos para a carne, nós choramos por colega, nós desesperamos pedindo ajuda para o colega. Porque eu já pedi para Deus então. Mas se você já pediu tanto para Deus, você já parou para se perguntar que talvez Deus não está tratando com essa pessoa e Deus está tratando com você? E que Deus tem usado essa situação para te alinhar à vontade dEle? O problema na vida do crente é quando nós achamos que entendemos demais. É quando nós nos achamos tão cheios que já não precisamos mais do Senhor. Sobe a irmã Célia aqui no altar. Meu Deus, com uma simplicidade tão grande, que é impossível você não ver Deus. É impossível. Se você estiver ligado no trono, você sabe discernir perfeitamente quem está na vontade do Senhor. Eu quero orar pela igreja nessa noite. Eu quero que vocês fiquem tudo sentados onde vocês estão. Mas desce o coração nessa noite. Esquece quem está do seu lado. Fala para o Senhor que Ele é importante na sua vida. Diga para Ele. Chama Ele de Pai. Diga para Ele que você ama Ele. Fecha os teus olhos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Poderoso e soberano Deus, altíssimo e bom Pai. Senhor, eis aqui uma porção da tua igreja, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir nessa noite, não apenas pela minha casa, Senhor. Meu Deus, não apenas pela minha família, pelo meu lar, mas eu quero que o Senhor alcance nessa noite cada família aqui na tua casa, Jesus. Meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, para que o Senhor nos ensine a ser crente, Pai. Para que o Senhor nos ensine a ser seres humanos melhores do que fomos e do que temos sido. Meu Pai, para que o Senhor nos visite no particular e oculto. Porque se o Senhor falou hoje sobre sabedoria, é porque tem nos faltado. É porque tem faltado em nosso meio, em nossas vidas. Porque Tu és a direção, Senhor amado. E o céu, Ele não se engana, Senhor. Meu Deus, eu te peço nessa noite. Meu Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, Jesus. Deixe que venhamos a colocar no Teu altar todas as nossas preocupações. Meu Pai, tudo aquilo que tem nos entristecido, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti nessa noite, para que o Senhor alcance nossos filhos por caridade. Meu Pai, entra com libertação aonde precisa, Senhor. Meu Pai, quebra as correntes, os cadeados, despedaça o jugo. Meu Deus, Satanás, ele é tão sujo que agora, Senhor, as correntes, elas são tão sensíveis, que elas são como laço, que se a pessoa não estiver atento, não percebe que está aprisionado. Mas o Senhor nessa noite é aquele que liberta. O Senhor nessa noite, Pai, segundo a Tua palavra, é aquele que cura. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Cristo, eu quero te pedir para que o Senhor esconda nossos filhos embaixo das tuas asas, porque embaixo das tuas asas ninguém toca, Senhor. Meu Pai, abençoe eles na escola, no curso, na faculdade. Meu Pai, na porta de emprego, aonde nossos filhos chegar, que eles sejam luz, porque eles são projetos teus, ó Pai. E quanto à nossa vida, Senhor, por misericórdia, Paizinho, por caridade, se compadece da tua igreja. Meu Deus, se compadece de nós, abre nossos olhos espirituais. Meu Pai, tira a cegueira. Meu Pai, que o teu povo, Pai, tenha intimidade com o trono, contigo, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, se porventura, Senhor amado e Pai querido, Satanás planejou algo, quem sabe para destruir o teu povo, para fazer ficar à beira do caminho, Senhor, para tirar sua mão do arado. Meu Deus, nessa noite, na mesma comunhão, no mesmo propósito, nós rejeitamos toda a cilada do inferno, Senhor, toda a armação, todo o esquema do maligno, do adversário. Meu Pai, nós te damos total liberdade nessa noite para nos moldar, porque nós somos pó da terra, nós só nos tornamos barro em tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Enquanto nós estamos aqui, Pai, dá ordem a teus anjos a nosso favor, acampa anjos dentro de cada cômodo da nossa casa. Meu Pai, cerca a nossa casa de anjo, vai blindando nossa casa, nossas vidas, nossa mente, a mente dos nossos filhos. Jesus vai fazendo uma grande obra em nossas vidas, vai trazendo despertamento, permaneça sendo a nossa direção, o caminho. Meu Pai, nos fortaleça. Deus, eu te peço, vai renovando nossas forças. Senhor, vai nos dando graça, vai nos ensinando a caminhar na tua vontade, no teu querer, Pai. Em nome de Jesus, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos juntos, Senhor. Meu Deus, e por fé, Pai, nós te agradecemos nessa noite e te damos graças a Deus. Amém.